Olá, esse é um trabalho da disciplina Genética Quantitativa, o qual irá abordar o tema decomposição de Fischer e o efeito médio da substituição alélica. O grupo é composto pelo João Vitor, pelo Bruno, Marcela e Gabriel. Todos são estudantes de pós-graduação do Departamento de Genética. Como introdução, vamos começar definindo o conceito de gene, o qual é uma unidade de herança que ocupa um lugar específico, um locus, em um cromossomo e é responsável por uma determinada característica ou função biológica. Além disso, há mais de uma versão de um gene em um locus, chamado alelo. Cada indivíduo herda dois alelos para cada gene, um de cada genitor, os quais podem ser idênticos, chamados homozigotos, ou diferentes, chamados heterozigotos. Diferentes alelos em diferentes loci contribuem para a diversidade de fenótipos em características quantitativas. Cada gene pode ter diferentes influências na característica chamada de fenótipo. Essas pequenas influências vêm do efeito do alelo, que pode ser aditivo, dominante ou recessivo. A dominância ou recessividade pode variar dependendo do grau de influência de cada alelo no fenótipo. Além disso, nem sempre os efeitos de um alelo são completamente dominantes ou recessivos, podendo haver interações complexas entre eles, codominância parcial ou codominância. Nesse sentido, surge o estudo da genética quantitativa, focada em estudar a contribuição combinada de múltiplos genes. Lynch Walsh e Flacone e McKay foram geneticistas e pesquisadores influentes da genética quantitativa. E para ajudar a explicar como diferentes componentes genéticos contribuem para a variação de características quantitativas nas populações, eles criaram modelos de decomposição genotípica, onde o principal objetivo era decompor o valor genotípico total de um indivíduo, ou seja, o impacto dos seus genes sobre uma característica, em diferentes componentes que possam ser analisados separadamente. Os modelos de decomposição genotípica permitem separar os diferentes efeitos genéticos que influenciam uma característica quantitativa, como os efeitos aditivos, a soma dos efeitos dos alelos, os efeitos de dominância, que é a interação entre alelos no mesmo locus, e efeitos epistáticos, que é a interação entre genes em diferentes loci. O modelo de decomposição de Lynch e Walsh é muito parecido com o de Falconer e McKay. Onde Falconer e McKay, em 1996, focou principalmente na decomposição entre variâncias aditivas e dominância, permitindo a estimativa da herdabilidade de traços quantitativos. Já Lynch e Walsh, mais tarde, em 1998, além da abordagem aditiva e de dominância, expandiram o modelo para incluir variações mais complexas, como epistasia e outras variações contínuas. Nesse slide, podemos ver os diferentes modelos. No gráfico de Falconer e McKay, a escala fenotípica vai de menos A para mais A, com o valor 0 representando o heterozigoto. No gráfico, há três genótipos, sendo dois homozigotos, ou seja, dois alelos iguais, B1, B1 e B2, B2, e um heterozigoto, B1 e B2. Dois alelos diferentes. B1, B1 está posicionado no valor negativo, menos A, indicando que ele reduz o fenótipo em relação ao heterozigoto. Já B2, B2 está em mais A, indicando que aumenta o fenótipo. B1, B2 está posicionado no meio, representando o valor intermediário exato entre os dois homozigotos. O heterozigoto no gráfico mostra que pode ter um valor D, o que reflete uma dominância incompleta ou completa. Ou seja, a posição exata de B1, B2 pode variar de acordo com o grau de dominância. No gráfico de Lynch e Walsh, o valor fenotípico é representado ao longo de uma linha contínua, de 0 até 2A. Também há a representação de três genótipos, onde B1, B1 está posicionado no valor 0 e B2, B2 no valor 2A. Já o heterozigoto B1, B2 está localizado em A, que é um valor intermediário entre os dois homozigotos. Nesse gráfico, o ponto entre os dois homozigotos pode ser ajustado por um valor adicional chamado K. Esse ajuste resulta em um deslocamento desse valor em relação a A,
Ou seja, B1, B2 não precisa ser exatamente A, mas pode ser A, 1 mais K, dependendo do grau de dominância ou de outras interações genéticas. E assim chegamos na decomposição de Fischer, que nos foi apresentada em 1918 e busca entender por que as características como altura, peso, produtividade de uma cultura, ou seja, características quantitativas, variam entre os indivíduos de uma população. Essa ideia nos permite fazer uma divisão separando o valor genotípico em componentes, que são relacionados com a aditividade e os desvios de dominância. O efeito do fenótipo de cada indivíduo que é observado, ele vai corresponder a um valor genotípico que é oriundo do conteúdo genético de cada indivíduo, acrescentado de uma contribuição aleatória do ambiente. Se nós ignorarmos o ambiente, podemos dizer que o caráter possui um nível basal e as adições observadas na característica são dadas pela adição de cópias do alelo superior. Podemos notar também que o heterozigoto ele vai apresentar um distanciamento em relação à reta que relaciona os extremos. Essa diferença pode ser atribuída justamente pelo efeito de dominância existente nesse indivíduo, dada pela presença do alelo dominante que governa a característica. Dessa forma, traçar uma reta ligando os extremos não nos permite explicar toda a variação observada. Em uma população, a variação do caráter que é observada possui uma parte genética e outra parte que é responsabilidade dos erros aleatórios do ambiente. Essas diferenças aleatórias produzidas impedem que nós possamos estabelecer uma relação direta entre os diferentes genótipos traçando retas. Dessa forma, precisamos utilizar uma abordagem que permita um melhor ajuste aos valores observados. A metodologia dos mínimos quadrados, a qual minimiza o quadrado dos desvios dos pontos em relação à reta, produz uma reta com o melhor ajuste em relação aos pontos. Podemos então usar essa regressão para ligar as classes dos genótipos de um caráter. O efeito aditivo corresponde aos pontos sobre a curva, e os desvios correspondem à diferença entre o efeito observado e os pontos da curva. Esses desvios são chamados de desvios de dominância. Essa regressão também pode ser escrita em função do conteúdo genético de cada classe dos fenótipos ou em relação à presença do alelo superior. Como já foi demonstrado, podemos observar diferentes curvas a depender do método utilizado. A melhor abordagem produz a melhor aproximação dos pontos. Nessa regressão, nós podemos observar e retirar informações muito importantes da população e ainda verificar o comportamento da mesma em diferentes cenários, tanto na magnitude do caráter quanto em relação ao efeito de dominância. A inclinação dessa curva nos fornece a magnitude do efeito do caráter. O slope, como também é chamado, nos mostra o comportamento da característica com a substituição de um alelo pelo outro, ou seja, é o efeito médio de substituição alélica, que nos diz o quanto a característica varia quando trocamos um alelo pelo outro, neste caso, B1 por B2. O efeito de substituição é a diferença média na altura esperada quando substituímos um alelo B1 pelo alelo B2. Como essas características podem ser observadas em diferentes escalas, podemos associá-las com as probabilidades alélicas da população. Dessa forma, o alfa também está relacionado com a frequência desses alelos em uma população. Conforme foi explicado anteriormente, é muito importante que a gente entenda o comportamento do alfa, que é o efeito médio de substituição alélica. Isso porque o alfa representa os efeitos aditivos, que são aqueles efeitos genéticos herdáveis transmitidos pelos gametas para a progênie, e por isso eles são muito importantes para o melhoramento genético. De acordo com o modelo proposto por Lynch-Walsh, o alfa é o coeficiente angular ou slope do modelo de regressão linear.
Entretanto, como ele é um parâmetro que depende de vários outros, a interpretação é um pouco dificultada. Para facilitar o entendimento desse conceito, a gente vai analisar o alfa através desse gráfico interativo. No eixo y do gráfico, a gente tem os valores genotípicos de alguma característica quantitativa. Essa característica ela é explicada em função do eixo x, que tem o número de cópias do alelo B2 nos diferentes genótipos dos indivíduos da população. A ideia dessa regressão é com que a gente consiga predizer os valores do eixo y, que seriam os valores genotípicos, a partir dos diferentes genótipos da população. Visualmente, o alfa ele pode ser identificado pela inclinação dessa reta azul. Essa reta ela tenta capturar os efeitos aditivos dos alelos, ou seja, quanto mais efeito aditivo um locus tem em alguma característica, maior vai ser o tamanho da escala aqui no eixo y. E a reta azul vai ficar mais inclinada para capturar esses efeitos aditivos e dessa maneira o nosso alfa será maior. Isso significa que ao trocar um alelo B1 por um alelo B2 nessa população, a gente vai ter uma maior alteração no valor genotípico. Em relação ao tamanho dos círculos presentes nesse gráfico, eles representam a frequência de ocorrência de determinado genótipo na população. Se a gente diminuir a frequência do alelo B2 na população, isso quer dizer que o alelo B2 é raro, ou seja, a maior parte dos indivíduos desta população teria o genótipo B1B1 e poucos indivíduos são homozigotos com o alelo B2. Já se a gente aumentar a frequência do alelo B2 na população, a maior parte dos indivíduos vai ser do tipo B2B2 e poucos indivíduos serão do tipo B1B1, que a gente pode também confirmar por essa frequência de ocorrência dos genótipos na população. Agora, a gente vai criar algumas situações variando o nível do alelo B2 e também da dominância para a gente estar interpretando o alfa. O primeiro exemplo seria quando K é igual a zero, ou seja, a ausência de dominância no locus. Neste caso, toda variação que acontece no valor genotípico é explicada pelo efeito aditivo, pois o alfa fica igual a A. A reta vai passar exatamente por cima de todos os pontos, porque a gente não tem resíduos de dominância. Independentemente da frequência do alelo B2 nessa população, sempre quando K é igual a zero, a reta vai passar por cima de todos os pontos. Isso quer dizer que os valores observados e os valores preditos pela reta vão ser iguais. Já quando K é diferente de zero, a reta não vai passar por cima dos pontos, porque os resíduos de dominância vão aparecer. Ou seja, a gente percebe que vai ter uma diferença entre os valores preditos pelo modelo em relação aos valores que foram observados. Quando K assume valores entre 0 e 1, temos a situação de dominância parcial. Neste caso, conforme aumentamos o valor de K em direção a 1, o valor genotípico do heterozigoto fica cada vez mais perto do valor genotípico do homozigoto B2B2, porque estamos perto da situação de dominância completa. Neste contexto, a frequência alélica da população tem um grande impacto no slope. Fixando K no valor de 0,85, se diminuirmos a frequência do alelo B2 na população, isso quer dizer que o alelo de maior efeito vai ser raro e que a população foi pouco melhorada e tem muitos alelos desfavoráveis. Neste caso, quando adicionamos um alelo B2 em algum indivíduo da população, isso trará um grande efeito, que pode ser percebido pela grande inclinação da reta do modelo. Isso acontece porque nessa população temos muitos indivíduos do genótipo B1B1 e a adição de um alelo B2 neles trará um grande aumento do valor genotípico. Em contrapartida, quando temos uma população que já foi bem melhorada, a frequência alélica de B2 vai ser alta e a maioria dos indivíduos vão ser homozigotos B2B2 ou heterozigotos. Assim, eles já têm uma cópia do alelo B2. Dessa forma, quando fazemos a substituição alélica de algum indivíduo dessa população, espera-se menores efeitos, pois a probabilidade que essa substituição ocorra no indivíduo B1B1 é muito baixa, porque a frequência de ocorrência desse genótipo na população é bem pequena, conforme visto aqui nessa tabela. Então a gente percebe que em uma população que já é bem melhorada, a reta do slope vai ficando cada vez mais paralela, indicando que os indivíduos têm comportamentos semelhantes e que o efeito da substituição alélica é menor. A partir desse princípio, a gente percebe que fica cada vez mais difícil melhorar populações que já estão em um elevado nível de melhoramento.
Outra situação interessante é quando a frequência do alelo B2 na população é igual a meio. Neste caso, P1 e P2 são iguais. E a partir da fórmula do slope, a gente percebe que o alfa vai ser igual a A. Neste caso, o slope vai ser função somente do efeito aditivo. Ou seja, mesmo que a gente tenha a presença de dominância nesse locus, a estimativa do alfa não vai ser enviesada pela dominância. E assim a gente vai ter uma melhor estimativa do efeito aditivo desse parâmetro. Outra coisa que deve ser notada é que, apesar do alfa depender somente de A, a gente ainda tem os resíduos de dominância, o que é diferente do caso onde K é igual a zero, que a reta passa exatamente por todos os pontos e o alfa também é igual a A. E essa é uma situação que é muito utilizada para estimar o efeito de alguns genes em experimentos, e ela pode ser obtida a partir de populações F2, que tem, por exemplo, a frequência alélica igual a meio. Por fim, outra situação que deve ser avaliada é o caso de sobredominância, pois ela é explorada em algumas culturas. A sobredominância acontece quando K é maior do que 1, e a gente percebe que ela é caracterizada pelo fato de que o desempenho, o valor genotípico do heterozigoto, é superior ao valor genotípico do homozigoto dominante. Se a gente for aumentando a frequência do alelo P2 nessa população, a gente percebe que o slope vai ficando cada vez mais negativo. Isso está acontecendo porque, ao aumentar muito a frequência do alelo B2 na população, os heterozigotos que tinham até então um desempenho superior, eles começam a ter seus alelos B1 substituído por alelos B2, ou seja, eles vão virando homozigotos dominantes. E nesse caso, isso não é desejado, porque o desempenho do heterozigoto é mais interessante. Ou seja, quando há caso de sobredominância e a frequência alélica do alelo B2 é grande, o slope vai ser negativo, nos indicando que é desvantajoso substituir B1 por B2. A partir dessas análises, a gente consegue entender melhor como a dominância e as frequências alélicas vão impactar no efeito médio de substituição alélica. E isso tem algumas considerações importantes para o melhoramento. Além disso, a gente percebe também que o efeito aditivo do alelo ele só pode ser definido em um contexto populacional, porque ele depende dos parâmetros dessa população. E é importante a gente destacar também que esse efeito ele não vai ser absoluto, porque quando a gente varia as características da população, o efeito aditivo também vai se alterar. Uma vez identificada a importância das frequências alélicas e do nível de dominância da característica sobre o valor genético da população, podemos estudar mais a fundo a maneira como as variâncias genotípicas, aditivas e de dominância se comportam, qual a sua importância no melhoramento genético e como estes níveis de dominância influenciam nas variâncias das populações. Bom, e a partir do modelo estudado anteriormente, onde temos o valor genotípico sendo igual ao valor genotípico estimado mais os desvios de dominância, entendemos que a nossa variância genética total é igual a soma das variâncias entre o valor genotípico estimado e os nossos desvios de dominância. E, a partir das propriedades da variância e da covariância, sabemos que a soma das variâncias é igual à variância do G-chapéu, mais 2 vezes entre a variância do G-chapéu e do delta, mais a variância do delta. E quando a gente avalia o modelo de regressão, nós assumimos que o nosso preditor e os nossos resíduos não têm correlação, ou seja, não há correlação entre o valor genotípico estimado e os desvios de dominância. A partir disso, obtemos a fórmula final para a variância genotípica, sendo igual à variância aditiva, que corresponde à nossa variância do valor genotípico, e a variância de dominância, que corresponde à variância dos desvios de dominância. Outro ponto importante a ser levantado sobre essa equação das variâncias é que esse é um modelo simplificado e não leva em conta as interações que temos entre as variâncias genéticas, ou seja, as epistasias que a gente encontra. E quando vamos falar em isolado sobre os componentes da variância genotípica, podemos identificar que a variância aditiva ela tenta capturar o efeito da variação dos alelos, ou seja, da substituição alélica no fenótipo. Ela é explicada pelo N2, que é a substituição alélica, e pelo gráfico de regressão, conhecida como, já dito anteriormente, variância aditiva. É interessante salientar que essa é uma variação que representa parte da variação herdável
né, da variância genotípica. Enquanto a variação de dominância representa os resíduos da regressão, né? Esse é um componente que está relacionado com a interação específica entre os genótipos dos pais e se manifesta em indivíduos heterozigotos, né? Então, ele não é herdável, já que somente metade dos alelos dos parentais são passados pela próxima geração na meiose. Então, ao passar esses alelos, você perde essa interação específica que está acontecendo no heterozigoto. E nós podemos calcular os componentes da variância genotípica, ou seja, a variância aditiva e variância de dominância, a partir das seguintes equações, onde a variância aditiva utiliza as frequências alélicas e o quadrado dos efeitos médios da substituição alélica na sua estimação. E a variância de dominância, ela utiliza também as frequências alélicas, o valor genotípico médio e a dominância, tudo isso ao quadrado na sua estimação. Também é muito importante salientar que, para o melhoramento de plantas, é fundamental que ocorra a distinção entre essas variâncias. E uma vez entendendo a importância dessas variâncias para o melhoramento genético, vamos observar um pouco como a variância genética e seus componentes se comportam em relação à frequência dos alelos e ao parâmetro de dominância. O primeiro caso interessante de se observar é quando não existe dominância, ou seja, quando K é igual a zero. Nesse caso, a gente entende que 100% da variância genética é variância aditiva, já que nós não temos variância de dominância, certo? E vemos que o comportamento da variância genética se assemelha a uma curva normal, tendo a maior variância na frequência de meio, né? Onde a gente vai ter o maior número de indivíduos diferentes. Já quando a gente passa a identificar uma dominância completa, conseguimos ver que, por mais que a variância de dominância tenha diferença, ou seja, seja expressiva, a maior parte da variância genética ainda continua sendo da variância aditiva, né? Vale salientar também que a variância de dominância possui seu pico na frequência alélica de meio, já que é nessa região que ocorre o maior número de heterozigotos na população, ou seja, é onde ela vai ser mais expressiva. E outro fator interessante é que quanto mais próximo da fixação dos alelos, menor é a variância que a gente encontra. Sendo que, nesse caso, quanto mais próximo do alelo favorável, tem alguns pontos até que a variância de dominância supera a variância aditiva. Já quando olhamos um caso mais extremo de sobredominância, ou seja, K igual a 2, vemos que aqui realmente a variância de dominância possui uma influência expressiva na variância genotípica e, em muitos casos, supera a variância aditiva, principalmente com a frequência alélica próxima de meio, mas também em valores onde a frequência alélica é meio ou superior a meio, né? E, nesse caso, como dito anteriormente, é aqui onde ocorre a maior frequência de heterozigotos na população. E como considerações finais, a partir do momento que entendemos como a variância genotípica se comporta em relação à variação entre os genótipos, frequências alélicas, os efeitos aditivos de dominância na expressão de determinado caráter, temos que esse conhecimento é a base para o estudo de diversos parâmetros importantes na biologia, evolução e principalmente no melhoramento genético, já que muitas decisões devem ser tomadas levando em conta uma série de avaliações feitas sobre a população a ser melhorada. Alguns exemplos de características importantes para o melhoramento são o breeding value, né, que mede a capacidade que um determinado indivíduo tem e possui de ser um bom parental. No breeding value, a estimativa do breeding value é feita a partir da soma dos efeitos aditivos para a característica estudada, ou seja, quanto do efeito do genótipo estudado será passado para a próxima geração. Então, quanto maior o breeding value de um indivíduo, significa que melhor, ou seja, mais efeitos aditivos positivos ele tem, e isso é passado para a próxima geração, né? Outro exemplo de característica que ajuda na tomada de decisão no melhoramento é a herdabilidade, né? Que a herdabilidade mede o quanto da variância fenotípica é explicado por causas genotípicas, né? Sendo a herdabilidade no sentido restrito capaz de medir o quanto dessa variância é causada pela variância aditiva.
e ter uma melhor previsão de quanto de determinada característica pode ser herdada. Esses são alguns dos exemplos de parâmetros que podem ser muito úteis no melhoramento genético. Por exemplo, a herdabilidade pode ser utilizada para estimar um ganho de seleção. E além desses exemplos, temos diversos estudos que utilizam esse modelo, né, e modelos até mais complexos, no entendimento da genética, herança e das mais variadas características fenotípicas, sendo fundamental em muitas áreas da ciência evolutiva, sobretudo no melhoramento genético.